Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de quinta-feira, né? Uma quinta-feira, 25 de setembro de 2025, 28 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, sensação térmica 32 graus. É uma tarde ensolarada, possibilidade de chuva de 6%, mas não deve aparecer. A umidade relativa do ar está em 39%, não caiu tanto hoje, né? Mas deve nos próximos dias subir um pouco mais com a tendência de chuva que está aparecendo por aí, né? Então a umidade 39, hoje pela manhã nós tivemos 15 graus e nós estamos daqui a pouco 29 graus. Então a amplitude térmica aí de 14 graus, nós vamos assimilando isso, né? Que é a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Primavera, o inverno já acabou. Acabou o inverno já, segundo os entendidos no tempo, o inverno já ficou para trás e agora já é primavera. Estamos na primavera no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? É quente mesmo, muito quente. Então já estamos aí com sensação térmica de 32 graus hoje, deve chegar aos 33, 34 graus aí no meio do dia. Passando para poder falar a respeito de algumas coisas que a gente sempre dá de aviso, né? Um aviso, o primeiro é: não coloque fogo em lugar nenhum, na zona rural, zona urbana, dentro da cidade ou no meio do mato, não é para colocar fogo. Se você colocar, crime ambiental, pode ser multado. Outra coisa, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por quê? Entre 10 e 16 horas, o sol muito quente, muito calor, você pode desidratar, pegar uma insolação e ter que usar o sistema de saúde, uma UPA, né? E aí você vai reclamar porque está sobrecarregado. Sobrecarregado por quê? Porque já tem os problemas de saúde normais das pessoas que têm problema de saúde respiratório, né? Cardiológico, e com essa sequidão a pessoa não consegue respirar, aí o sistema cardiológico dá problema, então as vias aéreas superiores e inferiores, tudo com problema por causa da fumaça, poluição. Apesar da chuva esses dias, já voltou a ficar ruim a qualidade do ar em Ribeirão Preto. Então presta bem atenção no que eu vou falar. Você não fazendo fogo, você já está ajudando, tá? E se você fizer caminhada ao ar livre entre 10 e 16 horas, você pode pegar uma insolação, uma desidratação, e aí você vai chegar lá na UPA, vai ter gente lá que está sendo tratado de escorpião, picada de mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya, e aí você vai encontrar também aqueles que estavam fazendo fogo, né? E que acabaram se queimando. Tem gente aí que está se queimando nesse negócio de pôr fogo. E aí está dando maior problema. Então, todos esses problemas juntos, a gente pode resolver, tá? O mosquito Aedes aegypti e os escorpiões está dentro da sua casa. Limpa a sua casa, não deixa um ambiente que seja favorável para virar um criador do mosquito Aedes aegypti. Você fica livre da dengue e fica livre também de correr o risco de morrer, porque a dengue hemorrágica pode te matar. Entendeu? Simples assim. Vamos à palavra de hoje. Hoje a palavra é uma situação que alguém me colocou hoje logo pela manhã, dizendo que por que algumas pessoas têm prosperidade e outras não. A Bíblia diz que foi Deus que criou o rico e o pobre, ambos se encontraram. Ambos Deus os criou. Tem um propósito? Sempre tem um propósito. E se você analisar bem, você vai ver que aqueles que têm um pouco mais têm o propósito de abençoar os outros que estão numa situação mais complicada. Esse é o propósito. Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Existem algumas pessoas que têm uma bênção da prosperidade sobre a vida dela e está tudo certo. Existem outras que não têm a bênção da prosperidade, mas que trabalham e conseguem, ok? Aquilo que a Bíblia diz em Mateus no capítulo... Vamos ler? Quer ler comigo? Eu vou te mostrar. Buscai em primeiro o reino, primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, tá bom? Mas tem gente que tá confundindo isso daqui, e aí fala assim, o reino de Deus e a sua justiça? Buscar primeiro ao Senhor.
buscar primeiro aquilo que Ele está falando para você, ou aquilo que Ele está pedindo para você. Você vê que eu coloquei uma imagem que eu mandei a inteligência artificial gerar, e ela está dizendo: o reino de Deus e a sua justiça é um galardão, é um prêmio, é o primeiro lugar. Olha lá, primeiro lugar é ouro, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6, versículo 33 do Evangelho segundo relatou Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou Mateus. Mas presta atenção, deixa eu mostrar para você o capítulo inteiro, para que você não venha falar as demais coisas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse versículo precisa estar atrelado ao de cima. Veja só o que é que está dizendo o versículo de cima nesse mesmo capítulo. Ó, estamos aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô aqui embaixo, Ó, não andeis ansiosos, presta atenção aqui, ó. Não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha, é o versículo 31 do capítulo 6, versículo 31. Diz assim, ó, ao 32. Veja o que diz o 32. Porque todas essas coisas, os gentios, aqueles que não servem ao Senhor, também procuram. Presta atenção. De certo, presta atenção nisso aqui. De certo, o vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais destas coisas. Vou até subir um pouquinho mais aqui, ó. Sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Tá? Tá aí, ó. O quê? Que coisas? Beber, comer e vestir. Tá aqui no 31. Aí o pessoal pega e fala assim, ó: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí aparece um monte de gente querendo que o capelão dá a notícia de onde está o carro zero, a casa, uma conta bancária rechonchuda, onde tem um rancho, onde tem aí uma casa na praia. Onde que está isso? Porque eu sirvo ao Senhor, busquei o Senhor o tempo todo, o reino de Deus e a sua justiça. Eu sempre fiz isso e até hoje não tive isso. Te ensinaram errado. Você não leu a Bíblia. E aí você vem e quer cobrar uma coisa de que você não tem direito. Tá no 33 aí, ó. Daí, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você fez isso. E todas essas coisas, todas estas coisas. Que coisas? Volta lá no 31. Volta lá e lê quais são as coisas. Comer, beber e vestir. Você não vai ficar sem o que comer, você não vai ficar sem o que beber e você não vai ficar sem o que vestir. Tá entendendo? Às vezes as pessoas ficam pensando: mas eu busquei o reino de Deus e a sua justiça e não tenho uma Ferrari. Eu não consegui comprar uma Lamborghini. Eu não consegui comprar uma casa na praia, um rancho, ou não consegui comprar um sítio, uma chácara. Eu não tenho. O vosso Pai que está no céu sabe que você precisa dessas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Não é as demais coisas. Todas essas coisas aí em cima. Para de ficar querendo se igualar com os outros ou querendo se comparar com outras pessoas que estão buscando aqui na Terra o seu próprio império. Vai ficar aqui. Você acabou de ler aí, e será possível que não entendeu? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mas por quê? Porque o que beber, comer e vestir você vai ter. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É o versículo 34. Tem gente desesperada, querendo saber onde é que está as coisas e por que é que ele não consegue. Você vê por que é que não consegue? Porque ele só fica focado nessa situação. E se acontecer dele ter um rancho, esse rancho provavelmente vai trazer ele mais para perto de Deus ou vai levá-lo para longe? Se ele tem uma chácara, um sítio, um lugar onde ele pode se refugiar da correria da semana.
Aí ele vai fazer o que no final de semana? Vai para a igreja. É isso? Não vai, irmão? Então presta atenção. Tudo que for para poder te afastar de Deus, muito provavelmente ele não vai te dar. Agora, se acontecer de você ter e você colocar isso em primeiro lugar, já o reino já não é mais. Percebe que o reino só é bom para aqueles que conseguem alinhar as coisas de tal forma que você não sofra as dificuldades? É isso que está falando. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que estão aí em cima, no versículo 31, vos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Simples assim. Então pode acabar com esse chororô, que esse choramingô para lá e para cá, né? Porque se você está sentindo muita falta de ter um rancho, ou uma chácara, ou uma casa na praia, e que não é pecado, não é pecado. A Bíblia não fala que é para você viver pobre, mas ela fala que é para você buscar primeiro o reino de Deus. Se essas coisas vão te afastar do Senhor, muito provavelmente você não vai ter, ou se você tiver, você vai ter que controlar muito bem a sua ansiedade de não ir num final de semana de sol. Tá prometendo sol. A meteorologia tá dizendo que vai fazer sol o final de semana inteira na praia. Vai ser uma maravilha. Vamos para lá na sexta, só voltamos no domingo depois. E buscou o Senhor onde mesmo? Pois é. Por essas e outras coisas, na maioria das vezes, Deus não dá algumas coisas, alguns benefícios para os seus, porque sabe que isso pode levá-los para longe. É a história do pai que não queria dar um carro para o filho, porque sabia que ele não tinha muita cabeça e que ele não queria servir ao Senhor e não queria ir para a igreja junto com ele. Então, que se desse um carro, a autonomia daquele garoto, daquele rapaz, já não seria a mesma, né? A obediência ia fugir dele. E foi isso mesmo que aconteceu. Em um certo dia, o filho pega o carro que o pai, depois de tanta pressão do filho e de algumas pessoas que estavam em volta, fizeram sobre ele, ele deu o carro para esse garoto. O garoto sai no domingo, logo pela manhã, e vai viajar. Não prestou conta aos pais, não honrou o pai para poder dizer pelo menos assim, estou indo para tal lugar. Porque sabia que o pai desaprovaria aquela situação. E foi ele para essa tal dessa rave. E lá encheu a cara, lá fez mais um monte de coisa errada. E ao final da tarde, o pai, com o coração triste, entristecido, vai para a igreja pensando, cadê o meu filho? Deveria estar aqui dentro do carro junto comigo, indo para a igreja. Mas não está. Lá pelas 8 horas da noite, ele recebe uma notícia que o filho havia se acidentado com o carro e já não estava mais vivo. Lembra disso? Lembra dessa situação? Todo momento que você passar por um momento de dificuldade e que você não tiver aquilo que você tanto pediu a Deus e Ele segurou para que você não fique longe dele, esse é o amor de Deus para com você. Não fica teimando, não. Tem gente aí teimando, achando que Deus é obrigado a dar isso ou aquilo para ele, porque ele já está há tanto tempo. Então você não está servindo ao Senhor por aquilo que ele é. Você está servindo ao Senhor por aquilo que ele pode fazer. Tem um louvor que a gente normalmente canta sem refletir, que diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas na pobreza, na riqueza, olha que isso pode mudar. O Senhor quer cuidar de você bem pertinho, de bem pertinho.
E essas todas coisas que Ele prometeu que não vai faltar se você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu tenho um grupo de pessoas porque eu oro todos os dias, aqueles dias de exceção que eu oro generalizado. Mas hoje eu vou orar nome por nome, que eu estou sentindo que algumas pessoas podem estar precisando de uma bênção especial nesse momento. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em situação de guerra, de conflito, aqueles que estão passando por algum problema, seja ele qual for, desses conflitos, dessas guerras político, econômico, social, religioso, onde tenha uma guerra em andamento, que a tua boa mão esteja estendida sobre aqueles que são inocentes, daqueles menores, daqueles que estão mais vulneráveis a situações complicadas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que toque no coração desses homens e mulheres que estão no comando dessas nações e traga-os de volta às mesas de negociações para que possam fazer, para que possam elaborar um plano de paz, para que possam também dar saúde e prosperidade para os seus liderados. Eu oro por todos aqueles que estão no comando dessas nações e que possam ter juízo, que possam ter sabedoria, que possam ter temor do Senhor para gerir, para administrar essa situação e fazer com que a paz volte a reinar. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão enlutados, aqueles que estão vivenciando o luto nesse momento, que são homens e mulheres que perderam seus parentes, amigos, familiares e que nesse momento estão inconsoláveis. O único consolador que pode consolar essas pessoas é o teu Espírito Santo. Por isso envie para que faça isso na vida de cada um deles. Eu oro nesse momento para que o teu Espírito Santo console a vida de cada uma dessas pessoas. Oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas, que eles possam ter paz nesse tempo de dificuldade, que possam reconhecer claramente, verdadeiramente, que o Senhor é o Deus que pode prover todas as coisas na vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são e escreva os seus nomes no livro da vida, perdoando os seus pecados. A minha oração é para que o Senhor firme os seus passos no caminho. Aqueles que se desviaram e estão voltando, o Senhor é misericordioso, bondoso, amoroso, o suficiente para recebê-los novamente. Por isso, escreve o nome de cada um deles no livro da vida e conforte-os nesse tempo de dificuldade, ajude-os nesse tempo de dificuldade e nos capacite para que nós possamos fazer também a nossa parte, ajudando essas pessoas. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem nos usado para poder fazer essas coisas. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, pelo Fabiano. Eu oro pela Dona Maria, ou a Dona Neia e o Seu Fernando. Eu oro pela avó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e a família. Eu oro nesse momento pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são netos da avó Neuza. Eu oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que nesse momento estão nas faculdades, universidades, escolas, creches, onde quer que eles estejam, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida de cada um deles. Eu oro por todos aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas e que estão passando por um tempo de recuperação acompanhados dos cuidadores. Que o Senhor dê graça aos cuidadores também e abençoe cada um daqueles que trabalham no ambiente de asilos, de escolas, de hospitais, todos eles, que sejam abençoados e dado graça para eles e para a família de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, que estão debaixo de opressão, de possessão, de depressão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Oro para que o Senhor abra a mente e o coração dos empregadores, dos empresários, daqueles que são empreendedores,
Oro pelos empregados, aqueles que já estão empregados, que possam valorizar e ser valorizados na função em que estão exercendo. E aqueles que estão desempregados, que possam estar se capacitando para voltar ao mercado de trabalho, capacitados o suficiente para trabalharem e fazer com que essas empresas, esses empreendimentos voltem a crescer e sejam prósperos com a sua ajuda também. O nosso país precisa de homens e mulheres que trabalhem. Então, nós precisamos desse momento, meu Pai, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz repouse sobre a vida de todos aqueles que estão em tempo de trabalho, aqueles que estão administrando esse nosso país, sejam eles federais, estaduais, municipais, de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, em qualquer lugar que estejam, que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles para abençoá-los naquilo que eles forem fazer, que favorecerá a população. Naquilo que estiverem fazendo errado, que o Senhor trate-os com cuidado, com bastante carinho e cobre deles aquilo que é necessário para que façam com que as nações possam prosperar, inclusive o Brasil. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e por Ribeirão Preto, para que o Senhor dê saúde e paz a todos os seus habitantes. É a minha oração, é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus te abençoe. É uma boa tarde de quinta-feira para você, que haja paz sobre a sua vida. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aquelas coisas, comer, beber e vestir, Deus irá suprir e não deixará faltar. A boa mão do Senhor estará sobre a sua vida diretamente e todos os dias. E continue fazendo aquilo que nós falamos logo no começo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.